Olá, meu nome é Carlos Queira, seja muito bem-vindo e bem-vinda a este humilde canal. Aqui nós falamos de literatura e tentamos falar sempre sobre escritores diferentes, de épocas, estilos, nacionalidades e gêneros diferentes. E hoje, pela primeira vez, eu trago uma fábula, não uma fábula clássica do tipo que nós conhecemos quando crianças, mas sim uma fábula moderna escrita por um dos maiores escritores da atualidade, um escritor israelense chamado Amos Oz. E o nome do livro é De Repente, nas profundezas do bosque. Em primeiro lugar, eu devo dizer por que eu escolhi abordar este livro. E o motivo também é inédito. Pela primeira vez, eu escolhi seguir uma sugestão de uma tag de um canal que eu sigo aqui no YouTube, um canal chamado Literapia e uns buquês de etc. De uma psicóloga formada em letras chamada Laura, e ela sugeriu, assim que começamos a estação do outono, a lermos 3 livros, sendo um deles sobre o tema das plantas, dos frutos, o segundo que tem a ver com mudanças por conta da estação do ano, e o terceiro que tem a ver com o fruto da humanidade, ou seja, uma biografia, uma pessoa que se originou através dessa árvore que é a sociedade. Então, eu peguei esse livro aqui, de repente, nas profundezas do bosque, pensando que estaria ligado a fruto, a plantas, às árvores, e não é bem assim, eu fui um pouco enganado. Mas a leitura foi muito boa, muito agradável, e eu já digo que indico a todo mundo. Pois bem, então esse é o primeiro livro dos 3 que a Laura sugeriu que lêssemos. Ok, mas qual que é a história? Bem, antes de conversarmos sobre este livro, é preciso dizer que o Amos Oz é um grande escritor da atualidade contemporânea, tem vários livros publicados aqui no Brasil, traduzidos para outros idiomas, e que, além disso, ele sempre foi um militante político. Ele, que nasceu em Jerusalém, sempre vivenciou aqueles conflitos todos naquela área do Oriente Médio. Ele, além da sua vida literária, sempre lutou contra a desigualdade, contra o obscurantismo, contra o autoritarismo, e nessa obra aqui não é diferente. Aliás, ele ter escolhido o gênero fábula para contar essa história específica, para mim foi uma questão genial. Depois eu explico o porquê. Agora sim, vamos à história, ao enredo. Bem, este livro aqui, De Repente, nas profundezas do bosque, conta a história de uma vila pacata, uma vila que não tem nome. Aliás, isso é muito significativo porque o nome faz parte de uma personalidade, e você sabe que para existir uma personalidade você tem que comparar com outra. Então nós precisamos do outro para sermos nós mesmos. Então nessa vila aqui, que não tem nome, ela é rodeada por um bosque, não existe nenhum animal. Essa é a história. Não existe nenhum animal. Mas uma professora, Emanuela, diz que quando ela era criança existiam sim animais. E ela desenha na lousa como eles eram, ela faz sons que eles faziam, mas as crianças nunca viram nenhum animal na vida. E os pais das crianças, os adultos, dizem: essa professora é louca, não dá atenção para ela não, nunca existiu um animal. Você vai acreditar numa pessoa que já está com essa idade e nunca se casou? Você pode pensar que isso é uma questão infantil, porque os adultos são, de certa maneira, infantis também. Mas você pode pensar na questão do julgamento. Né? Vamos tratar quem pensa diferente, quem diz coisas contrárias a nós, como diferente, como alguém que deve ser menosprezado, como alguém que deve ser debochado, como alguém que deve ser menosprezado, desprezado.
Então as crianças acreditam nos pais dela e pensam que a professora é uma coitada que nunca se casou. E nessa vila não existe nenhum animal mesmo. Não existe cavalo, cachorro, gato, rato, galinha, passarinho. Não existe nem insetos, formiga, borboleta, nada. Então você tem um mistério nessa vila. Por que, que nessa vila não existe animais? As pessoas dizem que é uma vila amaldiçoada. Mas que maldição é essa? Como foi que aconteceu? Bem, existe um menino chamado Nime, um menino que é muito sorridente, está sempre com um catarro, está sempre com um catarro pendurado, e as pessoas riem dele por ele ser desajeitado, e ele mesmo ri dele. Isso até me lembra um poeminha do Mário Quintana, em que ele diz assim: rir dos outros é ironia, rir de si mesmo é bom humor. Fica aí a reflexão. Então tem um menininho chamado Nime, que ele presta muita atenção no que a professora diz. E ele chega, depois de um tempo, a até sonhar com os animais, com os sons dos animais. E ele conta o sonho e ninguém quer saber, porque ninguém quer saber do diferente. E ele também pensa que, poxa, por que, que não existem animais? Poxa, nós somos rodeados por um bosque, mas os nossos pais nos proíbem de ir ao bosque. Porque eles dizem que no bosque existe um demônio chamado Neri. E quem vai ao bosque não volta mais igual. Sempre volta diferente. Sempre volta doente, com o que eles chamam de doença do relincho. E você sabe que relinchar é um som de um animal. Bem, e esse menininho, Nime, um dia, escondido, entra dentro do bosque. E ele volta maravilhado, e ele conta para as pessoas o que ele viu, e ninguém acredita nele. E então ele começa a ser desprezado, ele começa a ser debochado pelos outros, ele começa a ser humilhado, e ele para de frequentar a escola. E mais do que isso, ele começa a, de fato, relinchar, a fazer sons de animais. E aí é que o pessoal ri dele, aí é que o pessoal ignora, e ele vai, some, às vezes ele volta para a vila, faz uns relinchos, e todo mundo o trata como um coitado. Todo mundo o trata como um animal. Então, duas outras crianças, Mate e Maia, Mate, um menino, Maia, uma menina, começam a pensar na estranheza dessa situação toda. Não só do Nime, que foi para o bosque, voltou estranho, voltou, como eles dizem, doente, com a doença do relincho, voltou imitando animais, mas também a estranheza dos pais nunca falarem sobre os animais, falarem que, se existiu eu não me lembro. Não, na verdade os animais são uma lenda. Sua professora é que é louca, é fruto da imaginação dela, etc. Eles pensam nisso tudo, no porquê de eles não poderem ir ao bosque. Que demônio é esse, Neri, que nunca é visto, nunca foi visto? Por que, que eles não podem ficar acordados até tarde da noite? Porque eles dizem que toda noite o demônio Neri invade a cidade e pega quem está acordado e leva para o bosque, para o seu palácio. Eles pensam nessa estranheza toda. E, mais do que isso, brincando um dia num local meio escondido, embora a cidade não tenha animais, tem rio, tem lago, tem tudo. Eles encontram um bichinho que eles acham que a professora já chamou, já mostrou que era um peixe. E eles começam a pensar, será que é um animal de verdade? Será que é um peixe? Será que não é fruto da nossa imaginação? E isso é até curioso, que às vezes a gente vê tanto, ouve tanto, faz tanto uma coisa que quando vê algo diferente a gente acha que não é verdade, que é fruto da imaginação, que é delírio, que é loucura. Então eles pensam se esse peixinho talvez não seja um peixe, mas era um peixe. Então um dia eles falam, vamos descobrir. E a Maia, sempre mais corajosa do que o Mate, e isso é uma característica da literatura infanto-juvenil contemporânea. Porque se você pegar a literatura clássica, você vai ver que as meninas eram mais passivas, elas eram salvas, elas eram medrosas, e os meninos eram ativos, os meninos iam e faziam, e lutavam, e buscavam.
E aqui nós temos o contrário, o oposto. O Mate, ele é medroso e a Maia é corajosa. E a Maia, então, faz com que o amiguinho vá com ela até o bosque e lá eles encontram o menino Nime. E o Nime, em vez de relinchar, ele fala normalmente com elas. Ah, vocês vieram, eu dei pistas para vocês virem até aqui. E ele fala que, na verdade, ele não tem doença nenhuma. Ele se finge de doente, já que, por ele dizer e acreditar em coisas diferentes, no caso, na vida dos animais que ele chegou a ver no bosque, as pessoas o distratam, as pessoas o humilham, as pessoas o ignoram, as pessoas o tratam como animal. Então ele prefere ficar no bosque, prefere se fingir de doente a viver nessa sociedade doentia. Bem, a partir daqui o que eu vou dizer é spoiler. Mas se você quiser ficar por sua própria conta e risco, eu digo que não estrague nada a beleza da obra que, como diz o Ítalo Calvino, aliás, já tem o vídeo sobre o Ítalo Calvino aqui, hein? No seu ensaio Por que ler os clássicos, ninguém, nem nada, diz mais do que a própria obra. Então, não é porque eu disse o que vai acontecer que você não vai sentir surpresa, não vai sentir a beleza do que está escrito aqui. Pois bem, então o menino Nime vai embora e deixa Mate e Maia sozinhos. Eles ficam assustados, ficam receosos, porque eles nunca estiveram no bosque. E principalmente que está escurecendo, a família vai ficar preocupada. Mas eles ficam. E eis que aparece um animal, outro animal, vários animais, e o próprio demônio Neri, que na verdade não é um demônio. Para a gente aprender também essas comparações que são feitas, né, chamar uma pessoa de demônio, chamar uma pessoa de anjo, e na verdade é um ser humano comum. Aí a gente aprende a história do Neri. Por que, que ele foi para o bosque? Por que, que ele nunca é visto na cidade? E ele conta a história dele. Já disse que a partir de agora é spoiler, hein? Você fique por sua própria conta e risco. E ele diz que ele era uma criança como Nime, uma pessoa diferente, que adorava os animais, que prestava atenção nas pequenas coisas, e por isso ele era judiado, por isso ele era humilhado, por isso ele era desprezado. Então ele decidiu um dia sair da cidade. E os animais, por conta própria, foram junto dele, todos os animais, porque os animais também eram maltratados, também eram machucados, também eram humilhados naquela sociedade, por aquelas pessoas. Acabei de lembrar de uma música do Titãs, banda muito boa, que aliás já fez show aqui em Ribeirão Pires, hein? E eu fui, hein? E foi grátis, hein? Quem são os animais? Quem são os animais, meus amigos? O ser humano ou os animais? Muito bem. Então ele conta a história dele, que na verdade ele não é demônio coisa nenhuma e ele era uma pessoa desprezada. Ele era uma pessoa marginalizada. Aliás, você deve pensar na estrutura da palavra. Marginal é aquele que vive à margem, aquele que vive excluído. Então ele foi embora da cidade e os animais, por conta própria, foram junto dele. E chegando lá, ele ficou com medo também, mas ele aprendeu que ele poderia se virar sozinho, ele poderia comer as frutas, e mais do que isso, e aqui vem uma questão fantasiosa, ele descobriu uma árvore que ele coloca, ele dá um nome que eu esqueci agora, que o fruto tem gosto de carne. E ele deu para os animais, e ele plantou pela floresta, e os animais adoraram, porque assim um não precisava devorar o outro. E aqui nós temos uma reflexão do Amos Oz sobre essa questão, né, de você criar os animais simplesmente para serem abatidos, para serem comidos, que é uma questão militante do autor. Então Mate e Maia ficam conversando com o demônio Neri, e eles têm diálogos formidáveis, porque eles põem dois lados da mesma moeda, e a Maia, sempre corajosa, sempre combatente, combate algumas ideias do Neri, que ele é um personagem contraditório. Ele sofreu
Na sua infância, ele foi marginalizado, mas agora ele tenta se vingar, colocando medo na cidade. E ele levou os animais com ele. Tudo bem que os animais foram junto dele, mas por que, que ele não volta para a cidade? Por que, que ele não tenta uma segunda vez? E nós temos passagens aqui memoráveis, e ele tem medo. Ele fala, mas e se eu for e as pessoas me destratarem de novo? E se elas não me aceitarem por tudo que eu fiz? Meus amigos, às vezes nós fazemos coisas em motivo de reação. E depois, qual será a reação do outro? Então nós temos uma questão aqui humana, não é demônio coisa nenhuma. Ele tem medo, ele tem sentimentos, e ele fala, e mais, se os animais voltarem, eles serão maltratados de novo? Eles serão subjugados de novo? As pessoas vão voltar a maltratá-los? Vão voltar a fazer maldade com eles? Hoje que nós temos acesso à internet, a esses vídeos em que, infelizmente, são divulgados por aí, de tantas maldades que acontecem com os animais, que acontecem com outras pessoas também, e está tudo aqui nesta fábula. Aliás, agora sim eu volto ao tema da fábula. Por que eu achei genial o Amos Oz ter escolhido esse gênero? Porque o que é a fábula? Fábula, você lembra das historinhas que você ouvia quando era criança? Que eram histórias em que os animais falavam, os animais conversavam, os animais que eram representações humanas. E a palavra fábula já vem de falar na sua origem, na sua etimologia. Tanto que os animais que não falam, falam na fábula. E nessa história aqui, de repente, nas profundezas do bosque, nós temos uma fábula em que não há, de certa maneira, falas. Porque os personagens, na verdade, discordam entre si, eles não dialogam. Não há uma fala, não há uma conversa, não há um diálogo. Então nós temos aqui um contraponto entre o gênero e o que acontece. E isso é genial. Agora, eu gostaria de ler uns trechos aqui e vocês vão ver que a linguagem é fácil, acessível e também é muito bonito, muito poético. E toda a literatura do Amos Oz é assim, ela é conhecida por ser assim, também reflexiva. Sem mais delongas, passemos a palavra a Amos Oz e seus personagens. Vamos ver algumas passagens. Será que o deboche é uma forma de defesa para quem lança a mão dele, pois o protege do perigo da solidão? Pois quem zomba não zomba em grupo? E aquele que desperta zombaria não fica sempre sozinho? E os adultos? Será que era só porque eles sempre procuravam calar alguma voz interior? Ou se envergonhavam de alguma culpa? Meus amigos, então nós temos aqui alguns questionamentos sobre essa zombaria. Por que quem é diferente é desprezado, é excluído? Será que é porque eu, na minha insegurança, tenho receio de perder a forma como eu sou e então eu tento excluir o diferente? E eu tento influenciar as pessoas ao meu redor, as pessoas, os meus amigos, as pessoas que eu gosto, a não serem como ele, porque eu sou inseguro? Fica aí a reflexão do narrador de Amos Oz. O mais triste é isso. Em toda sala de aula ou grupo, disse o homem, há um assim, não desejado. Alguém diferente que insiste em correr atrás do grupo de crianças onde quer que elas estejam e sempre fica a uma distância de alguns passos atrás dos demais. Constrangido e envergonhado, invulnerável às ofensas e gozações, ansiando desesperadamente por ser aceito, poder pertencer. E para tanto está disposto a fazer tudo, servir como escudeiro, escravo deles, disposto até a se fazer de tonto para ser engraçado, disposto a ser palhaço e alvo de zombarias. Que dele debochem o quanto quiserem, que até mesmo maltratem um pouco, não importa. Ele entrega a eles gratuitamente seu coração rejeitado. Meus amigos, quantas vezes nós ou alguma pessoa quer ser aceito e para isso ele aceita até mesmo as humilhações, até mesmo situações precárias.
e a ser aceito não apenas num grupo, mas em um emprego, por exemplo, por uma pessoa que ele gosta, e a pessoa o fica humilhando, a pessoa o fica desprezando, a pessoa fica, mas não porque quer ficar, mas porque quer ter alguém abaixo dele, sendo subjugado. E a pessoa que quer ser aceita, porque o ser humano é um ser gregário, ele quer pertencer a um grupo, ele não gosta da solidão. Embora nós tenhamos sim os nossos momentos de solitude, de solidão, de ficar sozinho, mas o ser humano ele é gregário, ele gosta de ficar em grupo, ele precisa viver em grupo. Viver sozinho é muito mais difícil. Então ele aceita. Tem uma passagem aqui que o demônio Neri, que na verdade não é um demônio, é uma pessoa comum, ele fala para Maia e para o Mate que eles podem tomar banho numa piscina que há lá fora. Ele diz assim: vocês dois poderão tirar a roupa e entrar. Não se envergonhem um do outro. Aqui entre nós não há nenhuma vergonha em ficar sem roupa. Todos nós estamos sempre completamente nus por debaixo das roupas. Só que nos acostumaram desde pequenos a ter vergonha de tudo que é verdadeiro e louvar tudo que é falso. E nos acostumaram a só nos alegrarmos com o que temos se o que temos for só nosso e de mais ninguém. E pior do que isso, nos acostumaram desde a infância a nos agarrarmos a todo tipo de ideias venenosas que começam sempre com as palavras: mas todo mundo. Então nós temos aqui mais uma crítica a esses julgamentos que as pessoas fazem e esses tratamentos diferenciados para com as pessoas diferentes. E essa questão aqui de que nós sempre estamos nus por debaixo das roupas, as roupas não precisam ser coisas físicas, mas sim uma metáfora para as nossas ideias, os ideais, as ideologias, opiniões, tradições, costumes, que já nos vêm herdados e que nós vestimos. Às vezes a gente pode tirar. Tem uma passagem aqui que me lembra muito um pensamento do Paulo Freire, que também é dito pelo Miyakoto. Paulo Freire, você conhece, grande educador brasileiro, um dos maiores, se não o maior professor brasileiro, que recebeu a maior quantidade de honrarias e prêmios internacionais, o segundo maior nome mencionado em todos os trabalhos acadêmicos de todas as áreas. E o Miyakoto, grande escritor também, contemporâneo, africano, moçambicano, um dos maiores nomes da língua portuguesa. Para mim, o maior nome da língua portuguesa atual depois que o José Saramago morreu. Mas isso é uma questão pessoal. E os dois dizem coisas semelhantes no que diz respeito à leitura e interpretação. Eu não sei se o Miyakoto leu Paulo Freire ou não, mas os dois dizem que muitas vezes nós valorizamos muito a leitura e a interpretação de textos, de livros, e acabamos desvalorizando a leitura e a interpretação do mundo. E tem uma passagem aqui que o demônio Neri fala que ele aprendeu a linguagem dos animais. E eu vou ler, vocês vão ver que bonito. Com o tempo, o homem continuou sua história. Aprendi também pombês, grilês, sapês, cabrês, peixês e abelhês. E com o passar de mais alguns meses, depois que desapareci e vim viver sozinho no bosque a vida de um menino das montanhas, me esforcei em aprender mais e mais idiomas dos animais. Isso não foi difícil, porque no idioma dos animais e aves há muito menos palavras do que nos idiomas das pessoas. Os verbos são conjugados só no presente. Não existem o passado ou o futuro. E além dos verbos, há apenas os substantivos e as exclamações. Nada mais. Depois desse tempo todo, ficou claro para mim que até os animais às vezes contam mentiras, ou para se salvar de um perigo, ou para se exibir, ou para enganar a presa, ou para assustar, e às vezes só para fascinar e seduzir. Como todos nós. Até mesmo palavras especiais que expressam a alegria de viver, entusiasmo, exaltação e prazer, as criaturas possuem. Mesmo aquelas consideradas mudas, como por exemplo borboletas, vagalumes, peixes, lesmas, elas também dispõem de determinadas palavras que não são pronunciadas, mas são expressas por meio de pequenas vibrações.
Vibrações que só chegam ao ouvinte através da pele, do pelo ou do manto de penas, e não pelo ouvido. Essas vibrações parecem as leves ondas que uma folha produz ao cair na superfície tranquila de um lago. Alguns animais até desenvolveram certas expressões que parecem quase uma oração. São palavras especiais de agradecimento pela luz do sol, e outras em louvor aos ventos que sopram, às chuvas, à terra, à vegetação, à luz, ao calor, ao alimento, aos aromas e à água. Há inclusive palavras de saudade. Mas em nenhum idioma dos animais existem palavras cuja intenção seja rebaixar ou debochar. Isso não. Só vou ler mais duas passagens aqui. Uma que diz respeito a uma tomada de consciência sobre a nossa fragilidade como ser humano, fragilidade do corpo, fragilidade da vida mesmo, mas que também em si carrega a vontade de ser mais, a vontade de conhecer mais, de ir além, e os perigos que isso nos traz. Então é dito. Todos nós, sem exceção, nos assustamos às vezes, e até ficamos apavorados. E às vezes todos ficamos cansados ou com fome, e cada um de nós gosta de certas coisas e detesta outras, que nos inspiram temor ou aversão. Além disso, todos nós, sem exceção, somos sensíveis ao extremo. E todos nós, pessoas, répteis, insetos e peixes, todos nós dormimos e acordamos, e de novo dormimos e acordamos. Todos nós nos empenhamos muito para que fique tudo bem para nós, não muito quente nem frio. Todos nós, sem exceção, tentamos a maior parte do tempo nos preservar e nos guardar de tudo que corta, morde e fura, pois cada um de nós pode ser amassado com facilidade. E todos nós, pássaro e minhoca, gato, menino e lobo, todos nós nos esforçamos a maior parte do tempo em tomar o máximo cuidado possível contra a dor e o perigo. E apesar disso, nós nos arriscamos muito sempre que saímos para correr atrás de comida, atrás de uma brincadeira e também atrás de aventuras emocionantes. Lendo a passagem aqui, você percebe essa linguagem fácil, acessível de uma criança. Se eu não me engano, é a Maia que está falando desse trecho aqui. E eu falo se eu não me engano porque a história ela é curiosa, porque o narrador troca de voz com os personagens e às vezes nós não temos vírgulas, porque é como se fosse a própria linguagem da criança que não domina totalmente a linguagem. Mas você percebe também aqui muito bonita essa parte sobre a nossa fraqueza como ser humano, a fraqueza do corpo, mas que nós sempre buscamos conhecer mais, e isso acarreta perigo, porque nós somos frágeis, somos fracos. Meus amigos, é interessante também, acabei de pensar nisso, que eu estou falando os nomes, Maia, Mate, existe a professora também, que tem um nome, tem o Nime, tem o Nerri, tem outros dois personagens adultos, 2 ou 3, que tem nome também. Tem um consertador de telhados, tem um antigo pescador, tem a mãe da Maia. E são sempre personagens que têm personalidade. Os personagens que têm personalidade são aqueles que buscam se diferenciar dos outros. São aqueles que caminham. Existem outros personagens aqui, mas eles só ficam zombando. É a imagem do grupo. E o grupo, ele tem, claro, sua personalidade, mas que não é aprofundada, é raso, é superfície, diferente destes que nós acompanhamos ao longo da história. E que na vida também é assim. Nós lembramos de quem tem personalidade. Nós lembramos de quem marca, de quem caminha com as próprias pernas. E a última passagem que eu gostaria de ler, muito bonita também, muito poética. A realidade não é apenas o que o olho vê e não somente o que o ouvido escuta e o que a mão pode tocar, mas também o que se esconde do olho e do toque dos dedos e se revela às vezes,
só por um momento, para quem procura com os olhos do espírito e para quem sabe ficar atento e ouvir com os ouvidos da alma e tocar com os dedos do pensamento. Linda passagem aqui do Amos Oz, e que traz também essa reflexão de que não é porque eu não vejo que não existe. No começo da história nós temos a professora Emanuela falando que existiram animais e que devem existir em algum lugar. E ninguém acredita porque ninguém nunca viu. Ora, mas a minha vida não é parâmetro para todo o universo. Então nós temos essa reflexão aqui. Bem, essa foi a reflexão de hoje, essa foi a indicação de hoje. De repente, nas profundezas do bosque, de Amos Oz, grande escritor israelense, grande escritor contemporâneo, um dos nossos maiores nomes da literatura mundial, e uma fábula, um livro curtinho, a linguagem acessível, um livro que recomendo para todo mundo e, como o próprio autor diz, é uma fábula para todas as idades, não apenas para crianças. É isso. Essa foi a indicação de hoje. Se você chegou até aqui, muito obrigado. Se você gostou, curta, comente, compartilhe. Se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Ative o sininho para não perder outras notificações. Fiquei umas 2 semanas sem fazer vídeo, mas vou tentar voltar à continuidade agora. E é isso. Muito obrigado e até a próxima. Quem veio dar as caras aqui para dizer que existe animal sim. Mas dizem que eu não sou animal. Dizem que eu sou uma criança. Rambinho Loli.